Capítulo 7. Buscar a visão enquanto ora. Agora estamos prontos para analisar e em seguida explorar a chave número 3 para ouvir a voz de Deus. Chave 1. Reconhecer a voz de Deus como pensamentos espontâneos que vêm à luz da sua mente. Chave 2. Aquiete-se para que você possa ouvir a voz de Deus. Chave 3. Procure por visão enquanto ora. Chave 4. Anote o fluxo de pensamentos e imagens que venha até você no seu diário. Eu derramarei do meu espírito e vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Atos 2:17. Buscar a visão enquanto oramos não é um conceito novo. A seguir, vamos examinar alguns exemplos bíblicos que destacam este princípio. E é tão importante que você deveria levar estes princípios para o restante de sua vida. A fé de Abraão começou quando Deus lhe deu uma visão. E ele o levou para fora e disse: agora olhe para os céus e conte as estrelas, se você é capaz de contá-las. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E logo ele creu no Senhor. E o Senhor lhe imputou isto como justiça. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Daniel olhou para Jerusalém quando orava. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6, versículo 10. Abacuque vigiava para ver o que Deus queria falar. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-se bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2, versículos 1 ao 3. João olhou para dentro de si para ver a visão, e ele ouviu uma voz dizer: vem aqui, sobe aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente ele teve uma visão. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira foi uma voz como de trombeta falando comigo. E disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, versículos 1 e 2. Jesus falou as coisas que ele havia visto na presença de seu Pai. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso Pai. João 8, versículo 38. Nossa capacidade de ver no Espírito é um sentimento primário pela qual percebemos a dimensão espiritual. Uma vez que o cristianismo é baseado num relacionamento de coração para coração ou do espírito para o espírito, deveria ser óbvio que esta faculdade fosse central na nossa relação com Deus. Infelizmente, não está sendo usado tanto quanto e nem como deveria. Fomos treinados para viver
mais no mundo dos conceitos lógicos e dos pensamentos racionais do que no mundo do coração, das impressões, dos sonhos e das visões. No entanto, se permitiremos que os nossos corações sejam libertados, devemos reaprender a viver no mundo dos sonhos e das visões. Ver João 5, versículos 19 e 20, também 8:38. Deus quer se comunicar conosco através dos olhos do nosso coração, dando-nos sonhos, visões e uma imaginação piedosa, mas primeiro temos de reconhecer este sentido dentro de nós e a importância que ele tem antes de lhe apresentar para ser usado. Durante 10 anos, como um cristão, nunca me ocorreu usar os olhos do meu coração ou procurar uma visão. Como resultado, nunca recebi visões ou nunca tive visões. Agora que aprendi a ver, percebo que a visão vem muitas vezes. Obviamente, os olhos do coração, Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, é uma sensação dos nossos corações. É uma das maneiras pela qual os nossos corações se comunicam. Possivelmente, uma das formas primárias. Descobri que a chave que abre a porta para o mundo interior é o uso de visão. Muitos líderes espirituais concordam com isso. Dr. David Chu, pastor da maior igreja do mundo com mais de 750 mil membros, declara: a linguagem do Espírito Santo é o sonho e visão. Watchman Nee, pastor e escritor, afirma que a imagem é a memória do Espírito Santo. Essas declarações são surpreendentes pelo valor que eles colocam no aspecto de ver no Espírito. Eu cheguei à conclusão de que a capacidade de pensar em termos de imagens é extremamente importante na vida do cristão. Ver Isaías, capítulo 1, versículo 18. Eu acredito que o processo da maturidade se desenvolve realmente quando sabemos como apresentar tanto a nossa lógica e as nossas capacidades visionárias ao Espírito Santo para serem usados. Os resultados são raciocínio dirigido pelo Espírito, a imaginação piedosa, além de visões e sonhos. Se olharmos para as Escrituras, vemos que os sonhos e visões foram predominantes no decorrer de toda a história do relacionamento de Deus com as pessoas. A seguir, temos uma amostra muito pequena das centenas de escrituras que fazem referências a sonhos e visões. Algumas delas são Gênesis capítulo 15, versículo 1, Gênesis capítulo 40, versículos 5 ao 7, Êxodo 3, versículos 1 ao 6, Números 12, versículo 6, Deuteronômio 13, versículos 1 ao 5, Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15, 1 Samuel 28, versículo 6, 1 Reis capítulo 3, versículos 5 e 6, Ezequiel 12, versículos 22 ao 27, Daniel 8, versículos 15 ao 18, Mateus 2, versículos 12 e 13, Atos 9, versículos 10 e 12 ao 12, Atos 11, versículos 5 e 6, Romanos 11, versículos 8 e 10, Efésios 1, versículos 18, Apocalipse 1, versículos 10 e 14, Apocalipse 4, versículos 2 e 3, Apocalipse 15, versículo 5. E se você tiver qualquer dúvida sobre a validade de sonhos e visões, ou sobre a importância de ver com os olhos do coração como parte integrante de sua vida cristã, eu o encorajo a olhar para cada um destes versículos e descobrir exatamente o que a Bíblia tem a dizer. Nossas opiniões e crenças são nada mais forte do que o fundamento bíblico sobre a qual elas são construídas. E, na verdade,
eu recomendo que você faça uma pesquisa de todos os versículos que falam de sonhos e visões. Ore sobre esses versículos ao meditar sobre eles. Desta forma, você terá centenas de versículos e uma perspectiva bíblica sólida a respeito deste assunto. Peça ao Senhor como Ele quer usar os olhos do seu coração e como Ele quer que você use. Esta meditação foi fundamental para a minha compreensão e convicção sobre os olhos do nosso coração. Encorajo você a fazer o mesmo. A igreja precisa em primeira mão a revelação e não apenas a teologia transmitida. Palavras que descrevem sonho e visão. No Novo Testamento grego, há muitas palavras diferentes e frases usadas para descrever sonhos e visões, para experimentar revelação. São como seguem: onar, palavra comum para sonho. Precisamente é uma visão vista no sono. É utilizado em Mateus 1, versículos 20, e Mateus 2, versículos 12 e 13, e também em Mateus, capítulo 19, versículos 22 e 27, versículo 22, e Mateus 27, versículo 19. Enupinion, uma visão vista no sono. Ele salienta a surpreendente qualidade do que é recebido no sono. Ela é usada em Atos, capítulo 2, versículos 17, e Judas, capítulo 8. Orama, traduzido é visão. Pode se referir às visões da noite ou experiências durante o sono, bem como visões durante o dia. Ela é usada em Mateus 17, 9, em Atos, capítulo 7, versículo 31, também em Atos, capítulo 9, versículo 10 ao 12, também em Atos, capítulo 10, versículo 3 e 17 e 19, também em Atos, capítulo 11, no versículo 5, também em Atos, capítulo 12, versículo 9, e em Atos, capítulo 16, do 9 ao 10, em Atos, capítulo 18, versículo 9. Opazes pode significar o olho como o órgão da visão, um aparecimento de qualquer tipo, mesmo um espetáculo, mas há também dois casos em que significa uma visão sobrenatural. Atos 2:17 e Apocalipse 9:17. A distinção entre a percepção do físico e do não físico está faltando em grego, dando a entender que ambos são considerados percepção genuína. Optásia, traduzido é visão. Ele tem o sentido de autorrevelação ou de deixar-se ser visto. Ela é usada nestas quatro passagens, em Lucas capítulo 1, versículo 22, também em Lucas capítulo 24, versículo 23, em Atos capítulo 26, versículo 19, e em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Equistasis, a palavra de onde é derivada a palavra em inglês, equistase, significa literalmente estar além de si mesmo e normalmente há uma sensação de espanto, confusão e até mesmo de terror extremo. Pode se referir a experiências ao dormir ou ao acordar. Psicologicamente, tanto os sonhos do sono e as imagens que ocorrem ao estar acordado, imagens hipnagógicas ou hipnopompic, descrevem o estado de equistasis. Às vezes, essa palavra é traduzida como transe, entre aspas, mas isto é um erro de tradução direta. É usado em Marcos, capítulo 5, versículo 42, também em Marcos 16, versículo 8, em Lucas 5, 26, em Atos 3, 10, e Atos também 10, versículo 10, e também Atos 11, versículo 5,
e Atos 22, versículo 17. Ginomai, em pneumate, traduzido é receber no Espírito. Veja Apocalipse 1, versículo 10. Isso significa um estado em que se poderia ter visões e receber informações diretamente pelo Espírito. Frases relacionadas são encontradas em Mateus 4:1, em Marcos 1:12 e Lucas 1:41 e Lucas 4:1. Episteme, paristeme, simplesmente referindo-se a alguma realidade na noite ou no dia. É utilizado também em Lucas 1:11, Atos 10:30, Atos 16:9, Atos 23:11 e Atos 27, versículo 23. Ângelos, ou anjo, significa um enviado físico, real, mensageiro. Refere-se também a um ser divino enviado por Deus e pode também ser um daimon ou daimônio, diabolos ou demônios, diabo e Satanás, referindo-se a entidades não físicas ou poderes de Satanás malignos. Tanto anjos como demônios podem ser encontrados em sonhos e experiências visionárias, como mostrado nas seguintes referências: em Atos 10:3, em Judas 8, e muitos casos no livro de Apocalipse. Blepo e eido significa ver e perceber. Estas palavras significam ver no sentido normal, também utilizadas para expressar o sentido de ver no sentido espiritual. Evidenciado nas seguintes passagens: Apocalipse 1, versículos 2 e 11, Marcos 9, versículo 9 e Lucas 9, versículo 36. Obviamente, por causa do duplo uso destas palavras para descrever a visão interna e externa, a igreja dos primeiros séculos considerava as experiências visionárias como sendo tão fácil de perceber e observar e igualmente válidas como as visões que se tem no mundo físico exterior. Blepo significa simplesmente ver o físico, mas eido tem um significado adicional de ver tudo o que existe, não só o físico. Inclui também a percepção. Apocalipsis, traduzido é revelação. Significa literalmente divulgação da divina revelação ou revelação. É utilizada em Romanos 16, 25, em 1 Coríntios 14, versículos de 6 e 26, 2 Coríntios 12, versículos 1 e 7 e Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Ao considerar a grande variedade de palavras que os cristãos do Novo Testamento escolheram para descrever suas experiências visionárias, é evidente que eles eram capazes de definir com muita precisão o tipo exato de encontro visionário que eles estavam tendo. Provavelmente, a nossa pobreza de vocabulário ou a falta de palavras adequadas para realmente definir nossas experiências visionárias aqui no mundo ocidental reflita a nossa escassez de experiências nessa área. Que possamos restaurar e acrescentar ao nosso vocabulário uma série de palavras adequadas para definir claramente a variedade de experiências espirituais interiores que é possível ter. Definindo os tipos de visões. O resumo a seguir pode nos ajudar a reunir todas as expressões e ter uma compreensão mais clara dos tipos de experiências que podemos esperar ter como crentes. Primeiro, visão espontânea na tela da sua mente. Podemos receber uma imagem espontânea no nosso interior da mesma maneira como podemos receber um rema espontâneo. Por exemplo, Deus pode dar uma visão do rosto de um amigo ou parente, imediatamente saber e sentir que devemos orar por ele. A imagem é leve e suave e é vista no nosso interior. Pode ser precisa ou vaga. Pesquisando grupos cristãos, percebi que praticamente todos já tiveram este tipo de visão. Segundo,
a visão espontânea enquanto oramos. Estas são idênticas ao tipo anterior, exceto que ela é recebida enquanto buscamos a Deus em oração. Não temos parte nisso, elas simplesmente aparecem em nossas mentes. Às vezes, podemos até tentá-la mudá-las de alguma forma, embora realmente não queiramos fazer isso porque queremos as visões de Deus e não as nossas. No entanto, por sua vez, nos ajuda a perceber que a visão que nos veio era de fato de Deus e não algo das nossas mentes. Ver Daniel, capítulo 7, versículos 1, 13 e 14. Cerca de 70% dos cristãos que pesquisamos têm experimentado este tipo de visão. E 3. Ter uma visão aberta, fora de si mesmo. Neste nível, a pessoa realmente tem uma visão aberta, fora de si, com seus olhos espirituais. Por exemplo, Eliseu orou e disse: Ó Senhor, eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 17. Apenas cerca de 15% dos cristãos, segundo pesquisa, experimentaram este tipo de visão. 4. Visão enquanto em transe. Refere-se à visão que pode ser vista enquanto em transe. Pedro teve esta experiência em Atos 10, versículos 10 ao 23. Visões de transe não são muito comuns nas Escrituras ou na igreja contemporânea. Cerca de 3% de grupos cristãos que pesquisei têm tido visões no estado de transe. Ecstasis, ou ser levado para fora de si mesmo, é geralmente reservado para aqueles que têm fortes noções pré-concebidas a ponto de não poder ouvir a voz de Deus. Exemplo, Pedro, que acreditava firmemente que os gentios não poderiam ser salvos sem primeiro se tornarem judeus, teve que ouvir através de um transe da parte de Deus com certa pressão por ser teimoso. A visão apresentada foi a dos animais impuros e em seguida ser comandado para matar e comer. Aqueles cujo espírito estava aberto à voz de Deus raramente experimentam um ecstasis ou transe. Transe é a experiência comum usada pelos seguidores da nova era, como Edgar Cayce, onde espíritos malignos são usados. 5. O encontro visionários através dos sonhos. Paulo recebeu uma visão durante a noite enquanto ele dormia, ver Atos 16, versículos 9 e 10. Sonhos são comuns nas Escrituras, cerca de 50, e eles também são comuns hoje. Cerca de 85% dos cristãos já tiveram um sonho que eles reconhecem como provenientes de Deus. Resumindo, as visões nestes 5 níveis são igualmente válidas e são espirituais. Todas podem ser testadas e devem ser valorizadas e consideradas. Imagem coloridas ou em preto e branco. Os grupos que tenho pesquisado são igualmente divididos entre aqueles que têm visões em cores e aqueles que veem em preto e branco. Algumas pessoas parecem ter antenas de recepção internas muito melhores e mais claras do que outras. Minhas visões geralmente são nebulosas e em preto e branco. Às vezes, no entanto, vejo pessoas em cor clara e nítida e completa, como assistir a um filme em alta definição. Eu sou mais cérebro esquerdo e a minha experiência indica que as pessoas de cérebro esquerdo, analítico, lógico, geralmente não veem tão claramente como aqueles que Deus criou com o cérebro com inclinações para o lado direito, intuitivo e visionário. Isso é bom. Quando eu preciso saber com mais clareza a respeito de algo, simplesmente busco alguém com um dom visionário, alguém que pode ver mais claramente do que eu. Jesus ensinou a cooperação, ele enviou os discípulos em duplas. O livro de Atos indica que as equipes eram compostas de um profeta e um professor. É provável que o professor fosse mais cérebro esquerdo e o profeta mais cérebro direito. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Nós usamos nossos dons
para servir uns aos outros. Eu pessoalmente acho que é muito sábio trabalhar junto ou ministrar com uma pessoa que é o oposto de você e assim honrar as diferenças do outro. O ministério se torna muito mais completo se ele é oferecido desta maneira e mais pessoas serão realmente ajudadas. Meus primeiros passos para ver. A Bíblia diz que não temos por que não pedir. Durante anos eu não enxergava porque eu não via, nem pedia para ver. Quando eu ensino as pessoas a enxergar, eu testemunho a sua experiência de se tornarem videntes. Isso parece simples e é para muitos, especialmente para aqueles que são intuitivos, espontâneos e visionários por natureza. Para aqueles que não se fecharam para os seus recursos naturais, como a visão por causa da pressão de uma cultura idólatra à lógica. No entanto, para aqueles como eu, que nasceram com a tendência natural para o analítico e cognitivo e que tiveram essas inclinações reforçadas pelo racionalismo de sua cultura, tornar-se, entre aspas, vidente pode não ser tão fácil. Muitas vezes as funções intuitivas e visionárias literalmente atrofiam ou morrem por falta de uso. Portanto, não é tão simples como apenas ver e enxergar. Quando o músculo se atrofia, ele deve primeiro ser exercitado e reforçado antes que o corpo possa fazer uso dele. Da mesma forma, a nossa capacidade enfraquecida e dormente para a visualização deve ser exercitada e fortalecida para poder ser usada novamente pelo Espírito Santo. O primeiro passo é acreditar no valor de viver no mundo dos sonhos e visões. Devemos ver como a linguagem do coração um dos principais meios pelo qual Deus quer se comunicar conosco. E como pastores muitas vezes têm pregado, nossos corações são como um rádio. Precisamos ajustá-lo, sintonizá-lo, para que possamos ouvir a voz de Deus. Da mesma forma, devemos também ajustar-nos para ter a visão de Deus. Infelizmente, o rádio do meu coração não estava apenas fora de sintonia, mas estava quebrado e com grande necessidade de uma renovação completa pelo Mestre. Comecei o processo de restauração através do arrependimento de ter desprezado minha capacidade visionária. Pedi perdão a Deus por não honrar e usar o que Ele havia criado e havia me dado como um presente. Eu também me arrependi da minha participação em fazer da lógica e do pensamento analítico o meu ídolo. Essa forma de pensamento havia me enfeitiçado, assim como a minha cultura. Eu prometi buscar e honrar a Deus pela capacidade que Ele me deu de fluir através da visão, como procurei honrar sua capacidade de fluir através do pensamento analítico. Se você precisa fazer essa mesma oração de arrependimento, faça agora. Depois, eu pedi a Deus para me inspirar sobre a minha capacidade visionária e restaurá-la, para trazê-la de volta à vida e ensinar-me a permitir que Ele flua através dela. Eu coloquei minhas mãos sobre os meus joelhos físicos e orei pedindo pela cura dos olhos do meu coração em nome de Jesus. Então me senti pronto para dar meus primeiros vacilantes passos. Sentei-me no meu escritório buscando a face de Deus e fui atraído para uma cena do quarto capítulo de João, em que Jesus sentou-se junto ao poço e conversou com uma mulher samaritana. Senti que Deus queria sentar-se e conversar comigo. Eu imaginei a cena como uma pequena adaptação. Em vez da mulher, eu era o que estava sentado ao lado de Jesus. Orei e pedi que o Espírito Santo assumisse essa minha imaginação piedosa enquanto sintonizava neste fluxo. A cena veio de forma viva através do Espírito Santo. Na minha visão, Jesus fez um gesto como alguém faz quando está falando.
Com seu movimento veio a mim vários pensamentos espontâneos. Eram suas palavras de direção para a minha vida. Esta foi a primeira vez que eu orei para receber visão desta forma. E eu fiquei emocionado ao ver que a Escritura ganhou vida através do mover do Espírito Santo. Eu havia, em essência, me preparado para o fluxo divino, escolhendo uma história do Evangelho, meditando sobre ela e pedindo a Deus para enchê-la. Repetindo essa experiência nos dias que se seguiram, Deus continuou a mover-se através destas cenas, fazendo com que elas ganhassem vida e se tornassem visões diretas do trono da graça. Você também descobrirá que quanto mais apresentar este canal para o Senhor, mais ele será usado. Ele vai crescer e crescer até que você siga o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele não fazia nada além daquilo que ele via o Pai fazer. João 5, versículos 19 e 20. A Bíblia diz que, ao nos aproximarmos de Deus, devemos vir com fé. Devemos também vir para o mundo do sonho e da visão em fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Se entrarmos no mundo dos sonhos e da visão com dúvida, vamos perceber que não estamos indo a lugar nenhum. À medida que crescemos, em vez de rejeitar o mundo interior, como muitos de nós fomos ensinados a fazer, aprendemos a distingui-lo do mundo exterior e viver nele confortavelmente. Quando olhamos para a vida, vemos que somos mais profundamente afetados por imagens do que pela simples comunicação cognitiva. Por exemplo, preferimos a televisão ao rádio e um locutor que narra histórias vivas ao invés de um professor didático. Preferimos um testemunho ao invés de um livro de teologia. O pensamento analítico não tem o mesmo poder de pensar via imagens. Imagens nos aproximam mais de experiências reais do mundo espiritual do que qualquer conceito ou ideia meramente verbal. Nós dizemos: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Deus dirigiu o Dr. Yong-Soo a sempre estar grávido com sonhos e visões. E ele descobriu que a capacidade para tornar-se criativo entrou na sua vida apenas quando ele aprendeu a incubar, entre aspas, as visões e sonhos que Deus lhe dava. Desejo sinceramente viver como Jesus viveu, da iniciativa do Pai, fazendo somente o que eu vejo o Pai fazer. João 5, versículos 19 e 20, também 8, versículo 38. No entanto, antes que eu possa viver dessa maneira, preciso aprender a me tornar um vidente, entre aspas, em uma cultura racionalista, onde ver é geralmente encarado com desprezo. É preciso um esforço monumental para ficar à vontade com a ideia de ver visão como Jesus via. Observadores tornam-se videntes. O mundo espiritual está lá, se eu estiver vendo ou não. Ao tornar-me um vidente, estou simplesmente começando a ver a realidade do mundo espiritual. Estou aprendendo a trazer vivo um sentido atrofiado, minha capacidade visionária, e apresentá-la a Deus para ser preenchido. Uma vez que o meu senso visionário seja restaurado para a vida e apresentado diante do Deus Todo-Poderoso, terei a oportunidade de viver como vivia Jesus de Nazaré, ou seja, a partir do fluxo contínuo da visão divina. Minha experiência, bem como a experiência de muitos outros, tem me convencido que uma vez que nós aprendemos a ver com expectativa para o mundo espiritual, para perceber uma visão do Senhor,
ela facilmente aparece. O simples ato de olhar com fé nos abre a possibilidade para começar a ver o que está lá. A expressão "eu estava procurando" e "eu estava olhando" se encontra somente em Daniel cerca de 13 vezes. Você estava procurando no sonho e eis que, Daniel 2:31. Tive um sonho e as visões em minha mente, Daniel 4:5. Ora, estas eram as visões em minha mente quando eu estava na minha cama. Eu estava olhando e eis que, Daniel 4:10. Eu via isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Daniel 4:13. Eu estava olhando na minha visão noturna, e eis que, Daniel 7:1-2. Eu continuei olhando até depois disto, e eu continuei olhando, e eis que, depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis Daniel 7, versículos 4, 6 e 7. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele era fogo ardente. Daniel 7, versículo 9. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Daniel 7:11. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Daniel 7:13. E continuei olhando, e Daniel 7:21. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Daniel 8, versículos 1-5. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo. Daniel 8:13. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. Daniel 8:15. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8, versículos 16 e 17. Os profetas de Israel poderiam simplesmente dizer: Eu olhei, e como eles acalmaram-se diante de Deus, viram. Ver Daniel 7, versículos 2 e 6 e 9 e 13. Quando começamos a olhar para a visão, pode parecer estranho, tudo menos natural. Por este motivo, ou seja, por não ser algo familiar, muitos suspeitam. Porém, quando temos visões com mais frequência, esse processo vai se tornando natural a ponto de o praticarmos quase que inconscientemente. Aqueles que andaram nesse caminho desde a sua infância acham que discutir sobre isso é a mesma coisa que discutir sobre a dinâmica
da respiração. Hoje, uma vez que eu tenho recuperado o uso da minha capacidade visionária, eu posso simplesmente aquietar-me na presença do Senhor, olhar e ver as visões que o Deus Todo-Poderoso me dá. Eu sou um vidente, entre aspas, simplesmente porque eu passei a ver.